Olá, boas-vindas ao Concurseia. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é a base para entender muita coisa no direito penal aqui no Brasil. Uhum. Vamos falar do iter criminis. Esse nome em latim que significa basicamente o caminho do crime, né? Exatamente. É o percurso que o crime faz, desde a ideia lá na cabeça até onde ele chegar. E a gente vai ver que nem todo passo nesse caminho tem relevância para o direito penal. É isso que eu acho interessante. Quer dizer, não é porque alguém pensou em fazer algo ou até começou a se preparar que já vai ser punido pelo crime final, certo? É isso. A ideia hoje é justamente entender essas etapas, né? O que é cada fase e, principalmente, a partir de quando a coisa fica séria para o direito. Perfeito. É fundamental saber onde o direito penal começa a agir. A gente vai usar, claro, o que diz a doutrina, a lei, especialmente o Código Penal, e também como os tribunais, a jurisprudência, veem isso tudo. O objetivo é clarear essas fases para quem está estudando para concurso, para OAB, ou mesmo para quem só quer entender melhor como a justiça criminal funciona. Ótimo, então, vamos começar pelo começo mesmo. O que seria exatamente esse iter criminis? Qual a definição básica dele? Bom, o iter criminis é, como a gente falou, esse caminho, essa sequência lógica de atos que normalmente acontecem quando alguém decide cometer um crime. É um processo que vai, via de regra, da fase mais interna, mental, até a exteriorização e a conclusão da ação. Uma sequência lógica. Isso. E a importância de estudar isso é justamente para delimitar o que é ou não relevante para o direito penal. Porque, veja bem, muitos atos podem estar ligados a um crime, mas nem todos vão gerar punição. O Código Penal, lá no artigo 14, já dá uma pista importante. Ele foca muito na execução do crime para falar em punição, especialmente na forma tentada. Entendi. Então, a primeira etapa desse caminho, qual seria? A mais interna de todas. Seria a cogitação, fase 1, cogitação. Aqui tudo acontece dentro da mente da pessoa. É a ideia inicial, sabe? O planejamento puramente mental. Ah, eu poderia fazer tal coisa. Ou, como eu faria para cometer aquele crime? É a fase da deliberação interna. E essa fase de pensar em cometer um crime, ela tem alguma consequência penal? A pessoa pode ser punida só por pensar? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Por mais horrível que seja o pensamento, a cogitação, por si só é penalmente relevante. O direito penal não pune ideias, não pune intenções que ficam só na cabeça. Isso tem a ver com a liberdade de pensamento, né? Totalmente. É um princípio fundamental. Já pensou se o Estado pudesse entrar na nossa mente e punir o que a gente pensa? Seria o fim da liberdade. Então, enquanto a ideia não sai da cabeça, não se transforma em ação no mundo real, o direito penal não tem nada a ver com isso. A cogitação não é punível. Ponto. Ok, ficou claro. Cogitação é fase interna, zero punição. Mas aí, a pessoa decide levar a ideia adiante. Qual seria o próximo passo? O que vem depois de pensar? Bom, aí a gente entra na fase 2, os atos preparatórios. Aqui a coisa começa a sair da cabeça e ir para o mundo exterior. A pessoa começa a tomar providências práticas para viabilizar o crime que ela planejou. Que tipo de providências? Poderia dar uns exemplos. Claro. Por exemplo, se alguém planeja um roubo a banco, comprar armas, alugar um carro para fuga, estudar a planta do banco, vigiar a rotina dos seguranças, fazer um mapa, tudo isso são atos preparatórios. São ações concretas e externas que mostram que a pessoa está se movimentando para realizar o plano. Certo, já não é mais só pensamento, tem ação no mundo real. E aí, esses atos preparatórios, eles já são puníveis? Se a polícia pega alguém vigiando o banco com uma planta na mão, essa pessoa já cometeu o crime de roubo ou uma tentativa de roubo. Então, aqui a gente tem uma regra geral importante. Os atos preparatórios, em regra, não são puníveis pelo crime final que se pretendia cometer. Ou seja, essa pessoa vigiando o banco, mesmo com a planta, em princípio, não cometeu roubo nem tentativa de roubo ainda. Mas por quê? Se ela já está claramente se preparando. Porque ainda não houve um ataque direto ao bem jurídico que o crime de roubo protege, que é o patrimônio e a integridade da pessoa. A preparação por si só ainda é considerada um ato muito distante da consumação. Punir a preparação como regra geral seria muito drástico, sabe? A pessoa ainda pode desistir, o plano pode nunca se concretizar. O direito penal prefere esperar um pouco mais até que a ameaça ao bem jurídico seja mais concreta, mais próxima.
Entendi a regra geral. Não punir a preparação. Mas você disse em regra. Isso quer dizer que tem exceções. Exatamente. Existem situações específicas em que a lei decide punir o ato preparatório por si só, transformando-o num crime autônomo. A preparação, nesse caso, já é considerada perigosa o suficiente para merecer uma punição, independentemente do crime maior que talvez viesse depois. Ah, interessante. E quais seriam esses casos? O exemplo mais clássico é a associação criminosa, o antigo crime de quadrilha, o bando, lá do artigo 288 do Código Penal. O simples fato de 3 ou mais pessoas se associarem de forma estável com a finalidade específica de cometer crimes já é punível. Veja, eles nem precisam começar a executar nenhum crime específico. A própria associação preparatória já é um crime. Uhum. A própria organização já é o crime. Isso. Outro exemplo muito comum hoje em dia é a posse ou porte ilegal de arma de fogo, previsto lá no Estatuto do Desarmamento. Comprar ou ter uma arma sem autorização é um ato que muitas vezes é preparatório para outro crime, como o homicídio ou roubo, mas a lei pune a posse da arma por si só como um crime autônomo, pelo risco que ela representa. Faz sentido. Então, resumindo a preparação, a regra é não punir, exceto quando a própria lei diz que aquele ato preparatório específico já é um crime por si mesmo. E o local, etc., se ela não avançar para a próxima fase, ela não será punida pelo crime que planejava. E qual é essa próxima fase? Onde a coisa realmente começa a esquentar para o direito penal? Aí a gente chega na fase 3, os atos de execução. Esse é o grande divisor de águas. É aqui que o agente começa de fato a realizar a conduta descrita no tipo penal. Ele começa a atacar o bem jurídico protegido. Realizar a conduta do tipo penal? Como assim? A execução começa quando o agente efetua o disparo da arma na direção da vítima, ou quando ele desfere a facada ou começa a estrangular. No furto, subtrair coisa alheia móvel, é quando ele começa a retirar a coisa do lugar onde ela estava, a romper um cadeado para pegar o objeto. No estupro, quando inicia os atos de violência ou grave ameaça para conseguir a conjunção carnal ou outro ato libidinoso. Entendi. É quando a ação vai direto ao ponto do crime. Exato. A execução é a linha direta para a consumação. A partir do momento em que se iniciam os atos de execução, o direito penal passa a considerar a conduta relevante para punir o crime principal, mesmo que ele não chegue a se consumar. É aqui que nasce a possibilidade da tentativa. A famosa tentativa. Então ela só existe a partir da execução. Sim. Não existe tentativa na cogitação, nem, em regra, nos atos preparatórios. A tentativa, prevista lá no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, exige que o agente tenha iniciado a execução, mas o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade dele. Sem início de execução, não há o que tentar, juridicamente falando. Certo. Mas, e definir exatamente quando termina a preparação e começa a execução? Isso é sempre fácil na prática. Pegar o exemplo da pessoa vigiando o banco com a planta. Isso era a preparação. Mas se ela entra no banco, saca a arma e anuncia o assalto, aí já é execução, certo? Com certeza. Nesse caso, sacar a arma e anunciar o assalto é um ato inequívoco de execução do crime de roubo. O ataque ao patrimônio e à liberdade da vítima já começou. Mas e se, sei lá, a pessoa só entra no banco, olha em volta com a mão no bolso onde está a arma, mas não faz mais nada e vai embora? Isso seria preparação ou execução? Olha, aí você tocou num ponto que é um dos grandes desafios da doutrina e da jurisprudência. Definir o critério exato para separar o último ato preparatório do primeiro ato executório. É uma zona cinzenta, às vezes. Imagino. E existem teorias para tentar resolver isso. Existem, sim, várias. Tem teorias mais objetivas, que focam na ação externa se ela já começa a realizar o verbo do tipo. Tem teorias subjetivas, que olham mais para a intenção do agente, para o plano dele. Tem teorias mistas. Por exemplo, uma teoria bastante conhecida, a objetivo formal, diz que a execução começa com a realização do verbo núcleo do tipo.
Outra, a objetivo material, considera atos executórios aqueles que já criam um perigo direto e imediato para o bem jurídico. Não vamos aprofundar muito nas teorias aqui, mas é importante saber que essa linha divisória nem sempre é nítida e gera muito debate. O juiz precisa analisar o caso concreto com cuidado. Entendi. É um ponto sensível mesmo, porque define se a pessoa pode ou não ser punida por tentativa, né? Exatamente. Define o marco inicial da relevância penal da conduta para o crime-fim. Ok. Passamos pela cogitação sem punição, preparação sem punição, salvo crime autônomo, e chegamos na execução, início da possibilidade de punição mesmo como tentativa. Qual a próxima fase natural desse caminho? A fase 4, a consumação. É o objetivo final do iter criminis, digamos assim. É quando o crime se realiza por completo. E o que significa se realizar por completo? Significa que todos os elementos que estão descritos na definição legal daquele crime específico se fizeram presentes no caso concreto. O artigo 14, inciso 1 do Código Penal diz isso. Considera-se consumado o crime quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Certo. E esse momento da consumação varia de crime para crime, imagino? Totalmente. Depende do que a lei descreve para cada delito. Por exemplo, no homicídio, a consumação ocorre com a morte da vítima. Não basta atirar. A pessoa tem que morrer. Certo. No furto, a consumação gera um pouco mais de debate, mas a visão que prevalece hoje nos tribunais superiores é a da amote ou apreensio, que diz que o furto se consuma no momento em que o agente inverte a posse da coisa, ou seja, tira ela da esfera de vigilância da vítima. Mesmo que por pouco tempo e mesmo que não tenha posse mansa e pacífica. Não precisa sair correndo e ficar tranquilo com o objeto. Ah, interessante essa do furto. Não precisa nem sair da loja, por exemplo. Se esconder o produto passou do caixa, mesmo que seja pego logo depois. Pela teoria da motion, que é adotada pelo STJ e STF, sim. A simples inversão da posse, tirando da disponibilidade da vítima, já consumaria o furto. Em outros crimes, como os formais ou de mera conduta, a consumação ocorre com a simples realização da ação, independentemente do resultado naturalístico. Por exemplo, no crime de ameaça, basta ameaçar alguém de causar mal injusto e grave. Não precisa que a pessoa fique realmente intimidada. A ação de ameaçar já consuma o crime. Entendi. Então, cada crime tem seu momento consumativo específico que a gente tem que olhar na lei e na interpretação dos tribunais. Exatamente. E a consequência da consumação é que o agente passa a responder pelo crime na sua forma plena, com a pena integral prevista na lei, sem a redução que a tentativa teria. Perfeito. Consumou, o crime está completo. Mas eu já ouvi falar numa fase chamada exaurimento. Isso existe? Vem depois da consumação? Existe sim. Mas é importante entender o lugar dela. O exaurimento, que seria a fase 5, é uma fase que ocorre depois da consumação. O crime já está completo, já está perfeito. O exaurimento acontece quando o agente, após ter consumado o crime, consegue alcançar algum objetivo adicional que ele pretendia, alguma vantagem específica. Como assim? Pode dar um exemplo? Claro, pensa no crime de corrupção passiva, em que um funcionário público solicita uma vantagem indevida. O crime se consuma com a mera solicitação, é um crime formal. Se o funcionário, depois de solicitar, efetivamente recebe a propina, esse recebimento é o exaurimento do crime de corrupção passiva. O crime já estava consumado lá atrás, com a solicitação, mas o recebimento é um plus. Ah, e no exemplo do furto, qual seria o exaurimento? Te viu. Se, depois disso, ela consegue vender o celular e obter o dinheiro, essa venda e o lucro são o exaurimento do furto. O furto já estava consumado antes. Entendi. Então, o exaurimento é tipo um benefício extra que o agente tira do crime já consumado. Isso, é uma boa forma de ver. É o proveito final. É importante dizer que nem todo crime tem uma fase de exaurimento, e ele não é um elemento essencial do crime. O crime já existe sem ele. E qual a relevância prática desse exaurimento, então? Se o crime já está consumado. A relevância principal do exaurimento costuma ser na hora de fixar a pena. Lá na dosimetria, o juiz pode considerar o exaurimento como uma circunstância judicial desfavorável. As consequências do crime foram piores, por exemplo. Ou, em alguns casos específicos, a lei pode prever o exaurimento como uma causa de aumento de pena, uma majorante.
Por exemplo, na extorsão mediante sequestro, se o resgate é efetivamente pago, isso pode influenciar a pena, mas ele não transforma o crime em outro, nem muda o momento da consumação. Perfeito, ficou bem claro. Então, o caminho básico é cogitação, preparação, execução, consumação. E o exaurimento é um algo a mais depois da consumação. Exatamente. Essa é a estrutura clássica do iter criminis. E agora, olhando para esse caminho todo, a gente percebe como ele se conecta com outros conceitos importantes do direito penal, que a gente até já mencionou, né? Como a tentativa. Sem dúvida. A tentativa, artigo 14, inciso 2º, é a filha direta da interrupção do iter criminis entre o início da execução e a consumação. Se o agente começa a executar, mas algo ou alguém impede o crime de se completar por razões que ele não controla, pum, temos a tentativa. E a consequência, como diz o parágrafo único do artigo 14, é a pena do crime consumado, mas diminuída de 1 a 2/3. Certo. A tentativa é a execução iniciada, mas frustrada. Isso, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente. Isso é crucial. E se a frustração vier da vontade do próprio agente? Se ele começa a executar, mas no meio do caminho pensa melhor e decide parar. Aí a gente entra em outras figuras muito importantes que estão lá no artigo 15 do Código Penal. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. São as chamadas pontes de ouro que a lei oferece para quem está no caminho do crime. Pontes de ouro? Gostei do termo. E o que elas fazem? Elas impedem que o agente seja punido pela tentativa do crime que ele inicialmente queria cometer. Na desistência voluntária, o agente inicia a execução, mas voluntariamente ele para. Ele podia prosseguir, mas decide não ir adiante. Por exemplo, aponta a arma, mas desiste de atirar. E no arrependimento eficaz? No arrependimento eficaz, o agente vai além. Ele termina a execução, ele faz tudo o que podia para consumar o crime. Mas logo depois, ele se arrepende e age ativamente de forma a impedir que o resultado aconteça. Por exemplo, ele atira na vítima, mas se arrepende, socorre a pessoa, leva para o hospital e consegue evitar a morte. Entendi. Na desistência, ele para durante a execução. No arrependimento, ele age depois da execução para impedir o resultado. Exatamente. A diferença é o momento e a natureza da ação. Mas o efeito principal é o mesmo para ambos. O agente não responde pela tentativa do crime mais grave que ele pretendia, homicídio no exemplo. Ele só vai responder pelos atos que ele já praticou até ali. Então ele não sai totalmente impune? Não necessariamente. Se os atos que ele praticou antes de desistir ou de se arrepender eficazmente já constituírem um crime menos grave, ele responde por esse crime. No exemplo de atirar e depois socorrer, se a vítima ficou com lesões corporais, ele vai responder por lesão corporal, mas não por tentativa de homicídio. Se ele só apontou a arma e desistiu, talvez não responda por nada, ou talvez por ameaça, dependendo do caso. É um grande benefício, um incentivo para abandonar o crime. Faz todo sentido. É uma forma de estimular que a pessoa pare antes que o pior aconteça. Exatamente. Política criminal inteligente. E tem mais um instituto relacionado que a gente precisa falar, né? O crime impossível. O que seria isso? O crime impossível está lá no artigo 17 do Código Penal. Ele diz que não se punha a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade absoluta do objeto, é impossível consumar o crime. Ineficácia absoluta do meio. Tipo, tentar matar alguém com uma arma de brinquedo? Exato. Ou tentar envenenar alguém com açúcar pensando que é veneno. O meio escolhido é totalmente incapaz de produzir o resultado. A ineficácia tem que ser absoluta, não apenas relativa. Se a arma falha um tiro, mas poderia disparar outro, a ineficácia é relativa e ainda poderia haver tentativa. Mas se a arma é de espoleta, é absoluta. E a impropriedade absoluta do objeto. É quando o objeto material sobre o qual a ação recai não permite a consumação do crime. O exemplo clássico é tentar provocar um aborto numa mulher que não está grávida. Ou tentar furtar um objeto que já pertence ao próprio agente. O objeto é absolutamente impróprio para aquele crime. E nesses casos de crime impossível, o que acontece? Nem a tentativa é punida? Nada. Nenhuma punição. A lei entende que, nesses casos, o bem jurídico nunca esteve realmente em perigo, porque a consumação era impossível desde o início, então não se pune nem a tentativa. Uau! É bastante coisa para conectar, mas faz sentido como tudo se encaixa a partir das fases do iter criminis.
Fica muito claro depois dessa conversa que entender esse caminho não é só preciosismo teórico, né? É algo fundamental para a prática. Fundamental para quem vai fazer uma prova, para quem vai advogar, para quem vai julgar, saber diferenciar um ato preparatório de um ato executório, saber identificar se houve consumação ou tentativa, se cabe desistência voluntária ou arrependimento eficaz, ou se o caso é de crime impossível. Tudo isso define se haverá punição, qual crime será imputado e qual a pena aplicável. É a base para aplicar corretamente vários dos institutos mais importantes do direito penal. E, pensando um pouco mais filosoficamente, talvez, esse estudo do iter criminis mostra também uma preocupação do direito penal em não ser excessivo, né? Em só intervir quando realmente necessário. Exatamente. Mostra essa busca por equilíbrio. De um lado, proteger a sociedade, os bens jurídicos mais importantes, do outro, garantir a liberdade individual, evitando punir meras intenções ou atos muito distantes de uma lesão real. O iter criminis ajuda a traçar essa linha, definindo a fronteira da intervenção penal. É uma ferramenta essencial para um direito penal que se pretenda justo e racional. Excelente análise. Acho que conseguimos cobrir as etapas e a importância do iter criminis de uma forma bem completa. Muito obrigado pela clareza nas explicações. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. É um tema que rende bastante, né? Com certeza. E para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Esperamos que essa discussão sobre o iter criminis tenha sido útil para os seus estudos e para a sua compreensão do direito penal. É isso aí. Não deixe de conferir as próximas aulas e todos os outros materiais que a gente disponibiliza aqui no canal Concurseja. Tem muito conteúdo para ajudar você a alcançar seus objetivos. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima!